Agora a gente vai explorar as habilidades de aprendizado. E eu quero começar esse vídeo aqui trazendo um pensamento do Yuval Harari, que é o historiador que escreveu Sapiens e Homo Deus. Ele diz o seguinte: o mais importante de tudo será a habilidade para lidar com mudanças, aprender coisas novas e preservar seu equilíbrio mental em situações que não lhe são familiares. Para poder acompanhar o mundo de 2050, você vai precisar não só inventar novas ideias e produtos, acima de tudo, vai precisar reinventar a você mesmo várias e várias vezes. O objetivo das habilidades de aprendizado é a ideia do aprender a aprender. Mais precisamente, aprender, desaprender se for necessário e reaprender. Isso significa que é desenvolver um amor pelo aprendizado, pelo processo, que aprender tem começo, mas não tem fim, que é uma dimensão da nossa vida, que é um hábito, uma rotina, que é algo prazeroso. Assim como você acorda e você toma banho, escova o dente, toma café da manhã, vai trabalhar ou qualquer outra coisa que você faz de forma rotineira, aprender algo faz parte dessa rotina, é automático. Você não pensa, agora vou aprender, você está com esse modo de operação ligado o tempo todo. E a primeira habilidade do conjunto de aprendizado é pensamento crítico. E o Einstein tem uma frase que diz o seguinte: educação não é aprender fatos, mas treinar a nossa mente a pensar. Pensamento crítico está ligado à habilidade de resolver problemas, de fazer perguntas. Está ligado a um hábito de você não aceitar passivamente as informações que você recebe. Aqui está ligado a desenvolver uma habilidade de validar as informações e dados que a gente recebe do mundo, dos outros, com outras informações e com o nosso próprio referencial interno, com a nossa própria intuição. A segunda habilidade, chamada de polaridades. Isso está ligado a um conceito bastante importante de que tudo tem a sua verdade, mas essa verdade é parcial e incompleta. Então a habilidade de polaridades está ligada a você perceber que cada um dos lados tem a sua verdade e que você não precisa se apegar a nenhum dos dois, mas tentar tirar o melhor dos dois lados, a busca do caminho do meio. E se a gente pensar em uma era de redes sociais, uma era em que a sociedade está se polarizando cada vez mais, porque as pessoas estão se apegando a verdades parciais, a partes de um todo, essa habilidade ela é fundamental para que você possa se conectar com o que um lado tem de melhor, se conectar com o que o outro lado tem de melhor e entender que juntando o resultado é mais rico. Uma forma para explicar esse conceito que pode ser um pouco abstrato é dando exemplo aqui da minha mão, né? Você está olhando a minha mão em uma perspectiva completamente diferente da minha perspectiva. E se eu pedir para você descrever a minha mão, você vai falar que ela tem pelos, tem unhas. E se eu for descrever a minha mão para você, eu vou falar que ela não tem unhas, mas que ela tem linhas que dividem a minha mão. Quem está certo? Quem está errado? Nós dois estamos certos. Você está tendo uma perspectiva, uma parte da verdade, e eu estou tendo outra parte da verdade. Se eu me apegar à minha parte da verdade e você se apegar à sua parte da verdade, isso gera conflito. Então, polaridades é essa capacidade de não ter apego às informações que chegaram, mas de buscar a informação do outro lado e juntar isso. Quanto mais perspectivas a gente tiver de uma mesma coisa, de um mesmo evento, de um mesmo fato, de uma mesma ideia, mais rica é a nossa capacidade de lidar com essa ideia. A próxima habilidade é criatividade. E aqui eu quero falar para vocês quem são os pais da criatividade. Os pais da criatividade são a curiosidade e a imaginação. Quando nós incentivamos as nossas crianças a explorarem, a amplificarem a curiosidade e a imaginação que já é inata nelas, a gente, por consequência, vai desenvolver a criatividade. E o que é curiosidade? A curiosidade é uma tendência a valorizar uma informação que ainda não tem uma utilidade explícita. Então, por que é tão difícil a gente ajudar os nossos filhos a desenvolverem, a lapidarem, a fomentarem essa curiosidade? Porque a gente vive num paradigma da produtividade. Tempo é dinheiro. Então você só faz aquilo em que você consegue ver que tem um resultado, que tem uma direção, que tem um foco definido. Mas isso não funciona para a curiosidade. Isso não funciona para a imaginação. A curiosidade, ela floresce quando a gente não tem necessariamente um foco, algo definido para buscar. Só que aí o que acontece? A curiosidade, ela vai trazendo insumos para dentro da gente, informações, experiências, referências, para que quando surgir o desafio,
essas informações, referências, toda essa riqueza que a gente trouxe para dentro da gente, porque a gente buscou no mundo, elas começam a ser ligadas, concatenadas. A gente começa a ligar os pontos. E quando a gente começa a ligar os pontos, surgem as ideias criativas. E aqui eu vou fazer um alerta. Curiosidade e imaginação, elas surgem fortemente nos nossos bebês. Eles já são curiosos por natureza. E nós pais nós pais e o sistema educacional, né, nós vamos tolhendo essa curiosidade, essa capacidade imaginativa dos nossos filhos. Então esse é um desafio bastante importante para nós pais, porque essa é a habilidade mais fácil de desenvolver, porque ela já está aí presente. É só a gente fomentar, é só a gente estimular, permitir que eles continuem esse desenvolvimento, que eles vão naturalmente se tornar adultos, adolescentes criativos. E aí um exercício rápido para você que está aí visita na sua infância, visita no seu passado, quais são as crenças que você recebeu, que você ouvia sobre curiosidade. O que seus pais falavam, professores, tios, o que você lembra que falavam sobre ser curioso quando você era criança? Talvez você tenha ouvido curiosidade matou o gato ou outras ideias pejorativas sobre curiosidade como sendo algo negativo. Então é importante você revisitar, entender o seu conceito sobre curiosidade para que você possa abrir essas portas na criação e no desenvolvimento dos seus filhos. E olha só como criatividade é uma das habilidades mais importantes para o profissional do século XXI. O LinkedIn ele fez uma pesquisa com as empresas e criatividade é a habilidade mais procurada hoje pelas empresas no mundo. A quarta habilidade do conjunto de habilidades de aprendizado é colaboração, que é a nossa capacidade de unir forças com outras pessoas que não necessariamente pensam igual, muito pelo contrário, que em geral pensam diferente, vêm de histórias de vida diferentes, de culturas diferentes, têm bagagens de vida completamente diferentes, mas a gente une forças, faz alianças, consegue colaborar para que juntos a gente possa buscar soluções para problemas complexos, problemas que às vezes somente a nossa perspectiva, a nossa forma de ver o mundo não seja suficiente para achar soluções criativas para aqueles desafios. Então é necessária a colaboração, essa capacidade de unir forças com o diferente de nós. A quinta habilidade é resiliência. E essa daqui, ela bate de frente com o atual paradigma educacional. Quando a gente fala de resiliência, a gente está falando na capacidade de tolerar o erro, de entender o erro como uma parte normal do processo criativo, é normalizar o erro. E aqui a gente tem que mudar o nosso olhar para esse tema. Porque provavelmente você, assim como eu, fomos educados em um sistema de punição do erro. E agora a gente tem que fazer um olhar diferente. A gente tem que valorizar o esforço, independente do resultado atingido. Porque quando a gente está falando de ambientes complexos, de busca de soluções criativas, o erro ele é parte desse processo. A melhoria contínua, a tentativa, até que uma hora você acerta. Então, o grande ponto aqui é valorizar o esforço, valorizar a determinação, valorizar essa resiliência para continuar buscando a solução. Porque é questão de tempo para que essa solução emerja. Essa é uma habilidade muito importante para tempos de desafios cada vez mais complexos. A sexta habilidade é iniciativa. E essa também bate de frente com o atual paradigma educacional. Quando a gente fala de iniciativa, a gente está falando na capacidade de entender que o conhecimento, a informação, ela está em todos os lugares, nos mais diferentes formatos. Nos caminhos formais e nos caminhos informais. Ela vai contra aquela ideia de que o conhecimento é transmitido do professor para o aluno, do livro didático para o aluno. Não, o conhecimento agora ele é transferido 360 graus, de aluno para aluno, pai, filho, aluno para filho, filho para pai, da internet, da televisão, do YouTube, dos livros didáticos, enfim, eu nem sei, é por todo lugar, do vizinho. Então é a capacidade de entender, de ter a iniciativa, de ir atrás desse conhecimento, onde quer que ele esteja, e não esperar passivamente o gabarito, a resposta, né, a solução pronta. Nós vamos ter que criar soluções. As soluções cada vez menos virão prontas de livros. Nós vamos ter que juntar os livros, juntar os conhecimentos, juntar os saberes para encontrar as soluções para os nossos desafios na vida. Então essa iniciativa de buscar isso, ela é fundamental. Então assim nós fechamos as habilidades que formam o conjunto de habilidades de aprendizado, que são pensamento crítico, polaridades, criatividade, colaboração,
resiliência e iniciativa.